ferramenta. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, nesse exato momento? Vamos apresentar, eu não vou dizer a melhor, certo? Porque melhor é complicado, mas assim, eu vou dizer o seguinte, uma das melhores equipes de preparação para o Tribunal de Contas da União. E aí vocês julgam se a equipe está boa ou não, tá bom? Então, inicialmente, coloca aqui, movimenta aqui no slide, para a tela. Ótimo. Então, pessoal, vamos começar aqui a apresentação da minha direita, a sua direita aí no vídeo, para a esquerda. Aqui à direita aqui, professor Leonardo Albernaz. Foca aqui em mim. Então, o professor Leonardo Albernaz é o professor da matéria Administração Pública, né? Então, ele é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, dá aulas comigo aqui em Brasília, em cursos presenciais. Então, ele tem todo o know-how para passar para você aí como realmente você gabaritar as questões no tema administração pública. Vamos voltar aqui para o próximo professor, próxima apresentação. Então, aqui temos o professor, à direita aqui, fazendo o sinalzinho de 3, camisa branca, de barba aqui, ó, Luiz Muniz. Então, o professor Luiz Muniz é o professor de contabilidade de custos, né? Então, professor também muito conhecido em São Paulo, né? Já tem afinidade com o tema, né? Então, ele vai compor a equipe também só de contabilidade de custos, juntamente com o professor Sérgio Adriano, mas ele vai ser o principal player, né, nessa disciplina. Vamos avançar aqui para o próximo. Próximo professor aqui na sequência, professor Sérgio Adriano. Então, o professor Sérgio Adriano é um dos coordenadores aqui também do 3D Concursos, dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou falar alguma coisa, é um dos livros mais vendidos no Brasil, na parte de contabilidade geral e avançada intermediária, né? E ele topou esse desafio também de ensinar a disciplina Análise das Demonstrações Contábeis para o Tribunal de Contas da União. Beleza? Vamos para o próximo. Professor Getro Coutinho. Então, o professor Getro Coutinho é o professor de Economia, né? Economia e Regulação, e ele dá aula aqui em Brasília também, diversos cursos, entre eles o Cátedra, né? Também dá aula presencial aqui no Cátedra em Brasília, como eu falei, também dá aula em PDF, em outros cursos preparatórios à distância, mas aqui com a gente ele vai fazer o projeto online, cursos online, né? Usando muito quadro, usando muita mesa digitalizadora. Então, também é auditor federal de controle externo do TCU, beleza? Vamos para o próximo. O próximo sou eu, vou ser bem breve aqui sobre mim, não é bom a gente falar sobre a gente mesmo, mas basicamente vou dizer o seguinte, eu vou passar para você o que eu domino aqui em Brasília, que é a disciplina de orçamento público e contabilidade pública para o TCU. Lembrando que orçamento público é uma das disciplinas que mais caem na parte discursiva. Então eu te garanto que com o curso que você vai assistir, você vai ter bagagem, domínio para também ir bem na prova discursiva, beleza? Então 2 disciplinas comigo, né? E vamos para o próximo. Professor aqui Rodrigo Fontinelli, né? Próximo. Então, o professor Rodrigo Fontinelli, né? É o nosso professor aqui de auditoria do 3D Concursos, né? Ele vai ensinar a disciplina de auditoria e a parte que cai de auditoria em análise das demonstrações contábeis e em contabilidade geral. Beleza, pessoal? Próximo professor, professor Marcondes Fortaleza. Então, o nosso professor ilustre, né? Que está lá em Fortaleza agora nos assistindo, com certeza, né? Gravou muito esse final de semana. Então, ele vai topar o desafio também e vai ministrar para a Banca CESP a disciplina Contabilidade Geral. Com isso, pessoal, a gente fecha as disciplinas da parte específica. Mas, também, dentro desse pacote, a gente vai ter o pacote específicas e o pacote específicas mais português, porque a gente tem aqui os nossos grandes amuletos aqui do 3D Concurso, que é o professor Lucas Gonçalves. Então, eu só digo o seguinte, assista o vídeo, assista a aula demonstrativa do professor Lucas. Você vai se surpreender. Falar um pouco aqui sobre ele também. Então, o professor Lucas Gonçalves, o último aqui. Então, o professor Lucas Gonçalves é o nosso professor de português, dá aula presencial em diversos cursos aqui em Brasília, dá aula no MP, dá aula no Espaço Campus, dá aula no IFAR. Então, assim, tá direto na sala de aula. O cara respira português na sala de aula. Então, esse, pessoal, é a equipe que vai te preparar rumo à sua aprovação para o concurso do TCU, Auditor Federal de Controle Externo, que eu te digo, você está em boas mãos. E aí, para não perder, né, o embalo, eu preparei aqui uma questão para você só não ver, porra, só propaganda, e cadê uma dica aí para fechar com chave de ouro? Então, vamos a uma dica aqui. Então,
Eu coloquei aqui uma questãozinha para você. Esse aqui é o material de preparação do meu curso regular. É a questão 7 aqui da banca CESP. E vamos lá. Segundo o entendimento da STN, a variação patrimonial decorrente de extravio de bem no patrimônio de entidade do setor público é denominada. Aí tem algumas opções aqui. Então, o que é que eu vou te dizer? Eu vou passar para você aqui agora uma dica, né, como você dominar as superveniências e insubsistências do ativo e do passivo. Bem rápido, porque o foco que eu quero é divulgar a equipe do TCU e, na sequência, já passar uma dica para você. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem as transações, as variações patrimoniais. E dentro das variações patrimoniais, antes delas, né? As variações patrimoniais, antes, elas são transações econômico-financeiras. Transações econômico-financeiras. Dentro das transações econômico-financeiras, você tem as variações patrimoniais, que são os fatos. E aí, dentro das variações patrimoniais, você vai ter variações patrimoniais quantitativas e você vai ter as variações patrimoniais qualitativas. Perfeito? E dentro das variações patrimoniais quantitativas, que são as que nos interessam aqui, você vai ter as orçamentárias e as extra-orçamentárias. E dentro das variações extra-orçamentárias é que a gente vai ter o que a questão pediu. Porque primeiro você tem que ter uma visão do todo, não tem como escapar disso. E aí você vai ter as superveniências. E insubsistências. Beleza? E é o que a gente precisa saber. Como o CESP trata. Então, você vai ter aqui superveniências. Do ativo, superveniências do passivo. Ok? Insubsistência. Do ativo e insubsistência do passivo. Beleza? E aí, como o CESP trata isso? Porque você vai fazer uma prova do CESP no TCU. Com certeza, prova do CESP. E é como você trata isso? Você trata da seguinte forma. Você tem que verificar aqui, né? Primeiro que é uma superveniência do ativo, ou seja, o seu ativo aumenta, só que o seu ativo aumenta em decorrência de um fato extra-orçamentário. Superveniência do passivo. O seu passivo aumenta em função de um fato extra-orçamentário. Insubsistência do ativo. O seu ativo diminui em função de um fato extra-orçamentário. Insubsistência do passivo. O seu passivo diminui em função de um fato extra-orçamentário. E aí, como é que o CESP trata isso? Superveniências do ativo. Superveniências ativa. Superveniências do passivo. Superveniências passivas. Insubsistência do ativo. Insubsistências ativas. Insubsistência do passivo. Insubsistências
passivos. Só que tem um problema, pessoal. A STN, ela não pensa assim. A STN pensa diferente. E como é que a STN pensa? Aqui ela pensa igual, isso aqui é igual a STN, isso aqui é igual a STN. Só que para STN, as insubsistências ativas são insubsistências passivas. E as insubsistências passivas, aí as insubsistências passivas são insubsistências ativas. Ou seja, na visão da STN, esse é o pensamento. Na visão do CESP padrão, é isso daqui. Só que essa questão ela é totalmente diferente. Porque essa questão ela é do CESP, mas ela pergunta como a STN pensa. Vamos dar uma olhada aqui na questão agora. Então, a gente está vendo aqui o seguinte. Segundo o entendimento da STN, a variação patrimonial decorrente de extravio de bem material do patrimônio e da entidade do setor público é denominada. Vamos lá. Insubsistência ativa, superveniência passiva, despesa orçamentária, insubsistência, superveniência. Primeiro, saiu um material, ó, extravio do material. Então, o seu ativo diminuiu. Então, vamos voltar para cá. Onde é que o seu ativo diminui, pessoal? O seu ativo diminui aqui, ó, insubsistência do ativo. Numa resposta padrão da banca CESP, essa seria a resposta. Mas a banca CESP ela não está perguntando conforme a visão dela. A banca CESP está perguntando de acordo com a visão da STN. Então a resposta é essa daqui, ó, insubsistências passivas. Vamos olhar o gabarito. Insubsistência passiva, gabarito, letra D. Vamos ver aqui. Gabarito D, e aqui está a explicação. Lembrando que todas as minhas aulas, elas possuem, além do vídeo, autossuficiente, um PDF autossuficiente. Beleza? Ok, pessoal? Então, é isso. Né? A gente encerra por aqui. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da equipe forte. Né? O pessoal, a maioria dos professores são aqui de Brasília, alguns são de fora, mas são pessoas realmente escolhidas a dedo para passar o melhor para você, para que você tenha segurança na sua aprovação. Beleza? Qualquer coisa, poste na página do 3D. Todos os professores basicamente têm páginas, têm e-mail, têm páginas no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, o professor Rodrigo também tem uma página. E é isso, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.